Vamos fazer uma oração. Querido Senhor, nós pedimos que o Senhor venha acalmar nossos corações, venha falar a nós, que Tua palavra possa ser liberada e nós não queremos ser obstáculo para aquele que Tu queres falar aqui. Que Teu Espírito Santo possa estar ungindo a cada um dos irmãos, nas suas mentes, nos seus corações, e também para que eu não seja obstáculo, para que Seu Espírito Santo possa revelar aquilo que Tu tens no seu coração para conosco. Quero me entregar, então, esses momentos nas Tuas mãos, que Tu reine aqui. Que o nosso inimigo seja derrotado, seja repreendido em Teu nome. E nos liberte nesse momento para ouvir plenamente aquilo que Tu tens para conosco. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós temos muitos versículos, então nós vamos ler durante o decorrer dessa sessão. Só vou ler um versículo, fica em 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ontem nós falamos muito, né? Eu acho que foi mais do que eu pensava, né? O tempo que levamos para falar sobre como o mundo vigente está trabalhando em nós com essa mudança, eu diria até da forma como nós comportamos, né? A forma como nós lidamos com informação, com comunicação. Eu estava no almoço conversando com um irmão. Ele estava contando a experiência de três, cuidando de três. Um irmão estava cuidando de três, assim, adolescente, pré-adolescente, adolescente, brincando na sala, né? Ele ouvia a risada, de repente silêncio, risada de novo, né? Fui lá para ver o que era. Eram três meninas, né? Na mesma sala, sentado no sofá, né? E as três conversando com o celular. Não estava falando uma para a outra. Estava mandando mensagem uma para a outra, né? E vendo a mensagem, riam, né? Engraçado, por que será que fazem isso? Não podia falar? Estava do lado, mandar mensagem. Aí eu fiz um comentário, e que nós perdemos capacidade de conversar. Sabe por quê? Porque nossa linguagem que nós temos, hoje nosso vocabulário diminuiu. Começamos a não ler, né? E quando eu quero dizer que eu estou contente, aí eu vou buscar o emotion cone, né? Olha lá, agora eu tenho aquele desenhinho que eu estou rindo, né? Eu tenho um GIF, né? Representa o que eu sinto. É muito mais rico, né? Eu usar a internet para expressar o que eu quero. Se eu quero fazer uma piadinha, nossa, eu tenho um monte de figurinhas.
Acho que vocês já perceberam, né? Você manda alguma coisa, volta um monte de figurinha, né? Como é que eu explico figurinha, né? Aí, então vamos conversar aqui, ó, né? Aliás, a gente consegue saber que geração que a gente está vivendo? Eu pergunto, né? Como é que a gente escreve no celular? Você vai lá. Quando você vê o cara fazendo assim, né? Os jovens usa dedão. Indicador não. Indicador e quem fez curso de datilografia. Tá? Gente, quando você quer fazer um gesto dizendo, liga para mim, como é que você faz? Não, jovem faz isso, ó. Essa vantagem de viver entre jovens, que o dialeto gestual é diferente. Tá? Eles falam outra linguagem, até na mímica. Então, o Cláudio, estava antes aqui, falou uma palavra muito importante. Cultura digital é outra cultura. Eles estão mergulhados em outra cultura. O que a gente chama de generation gap, né? O abismo entre gerações, está em todos os aspectos, né? E a gente não percebe. Nos últimos 2, 3 anos, né, eles vão para a faculdade, todo mundo com chinelão, né? E eu olhava para aquilo, dizendo, não, o elegante, né? O elegante é entrar de chinelão. Viu? Não tem um sapato melhor, um tênis, Nike, né? Não, chinelo mesmo, né? Isso está na moda. Eu fiquei pensando se eu comprava um chinelão. Não. Não dá. Não desce, né? Como se diz. Pessoal, o que eu digo que nesse instante a gente percebe que a cultura digital entrou de tal forma, né, que ele altera nosso comportamento externo, físico, altera como a gente vê as coisas e para por aí. No fundo, existe uma geração angustiada, ansiosa, porque eles são bombardeados com isso e parece que eles ficam nessa camada e não conseguem sair, e que nós começamos a perceber que para nós comunicarmos, precisamos sempre estar mediado por linguagem desse mundo. Vocês sabem, né? Nasci na China, cheguei aqui com 10 anos sem saber falar uma palavra de português, né? Tive que aprender uma nova linguagem, né? Chamada português. Até hoje não consigo falar direito, né? Mas
Mas eu percebi que a linguagem, de certa forma, molda também nosso pensar. Isso, até hoje, né? Estou conversando aí, vai falar, não, eu vejo que você é chinês, pelo jeito de você falar, né? Mas não estou falando português. Não, eu falo português, mas com pensamento chinês. Olha que mistura que negócio desse, né? Porque a maneira de pensar está relacionado com a língua. Por isso é muito difícil traduzir. Porque não consegue ser traduzido de uma língua para outra sem falar do contexto em que aquela língua existe. Você fica procurando uma palavra, você não acha aquela palavra. Por quê? Porque aquela palavra não existe na outra língua. Porque aquele pensamento não existe naquela cultura. Por isso não dá para traduzir. Então você tenta explicar. Mas quando você começa a explicar, já foi, né? A conversa já evoluiu para outra. O mundo nos moldou a forma de pensar. Por que renovação da mente é importante? Romanos 12, 1 e 2 é tão fundamental, porque se nós queremos pensar nas coisas de Deus, nós temos de entender a linguagem de Deus. Por que nós devemos ler a Bíblia toda hora? Em Salmo 1, ele fala que nós estamos num espaço em que a gente tem que meditar na palavra de Deus de dia e noite. O que é meditar? Uma coisa é ler, outra coisa é meditar. Meditar é uma das formas de transformação, é fazer que aquelas palavras se tornem sua. Ele vai fazer parte do seu hardware, não é software. Você internaliza essas palavras. Eu não entendia muito disso, né? Até que tive que começar a escrever, né? Aí eu pedi para uma professora super de português, né? Voltava o meu texto em vermelho, né? Eu olhava aqui. Disse, não, em português você não escreve desse jeito. E eu, tá, então tá. Quer dizer, eu estava escrevendo com palavras de português, mas em chinês, né? Então, era complicado. Eu acho que comecei, a partir daquele momento, fiquei mais brasileiro. Mas nós temos de falar linguagem do alto. Essa cultura digital está moldando essa geração com uma outra visão. E mais interessante, e quase globalizada, porque essa linguagem é mundial. Às vezes eu penso que a gente até está perdendo nossas raízes do Brasil. Agora eu sou brasileiro, né? Percebeu, né? Nossas raízes. Então, isso é muito importante a gente perceber
que a forma como o mundo está fazendo, o que é? É moldar a nossa mente. Mas de outra forma, não como originalmente Deus nos fez. Então, a sessão que eu quero retomar de ontem, que não consegui terminar, nós vimos quantas áreas esse mundo tecnológico, digital, está fazendo conosco. Né? Nós vimos aquelas 12, 14 áreas. Significa que todas as áreas que nós estamos enfrentando dia a dia está permeada dessas coisas. Estamos mergulhados nisso. Você vai para médico, é isso. Mas, aliás, coisa mais interessante, nas últimas consultas médicas, né, que eu fui com a May, com minha esposa, eu olhava assim, né, os médicos hoje, né, nesses escritórios chique, né, eles começam assim. Seu MacBook, né? Agora, pelo menos para farmacêutico, é fácil, né? Por receita eletrônica, né? Vem com certificação digital, né? Então, tudo certo, né? Pelo menos farmacêutico, agora não tem que saber ler letra de médico, né? Que vem tudo certinho. Eles adotaram totalmente. Todas as áreas do mundo já foi tomado pelo digital. Ou seja, como diz um dos jornalistas famosos, né? Não vou falar o nome dele, mas ele costuma dizer assim, está tudo dominado. Só para os mais antigos, os mais novos não conhecem ele. Né? Em todas as áreas, os tentáculos já estão lá. Então, eu diria, nós estamos numa situação, eu diria, perigosa, né? Então, será que nós podemos projetar? Primeiro, se vocês não sentiram, provavelmente tem que tomar cuidado. Existe uma coisa, por exemplo, que a gente está sendo atacado todos os dias. A gente fala do ataque assim, muitas vezes, realmente, né, um ataque direto, como a gente falou no início, né? Qual a nossa percepção do mundo de hoje? Né? Opa, hoje está mais claro, né? Também pus letrão, né? Então, do mundo. Primeiro, nós temos um monte de preocupações. Será que nós vamos ter emprego? Né? A gente passou de uma época de abundância em que saía da faculdade e tinha emprego à vontade. Agora, cada ano, quando os alunos saem da escola, é um desempregado a mais. E a ideia é que será que a gente vai ter emprego? Como vai ser a comunicação de hoje? Qual esse dilema do inteligência artificial, como tem afetado nossas vidas? Agora a pergunta é, o diabo é muito esperto, ele não nos
ataca ferozmente, mas ele oprime. Vocês têm, não sei qual a sensação da nossa vida. O tema principal chama opressão. O que é opressão? Opressão não é que você está numa cadeia. Você está livre, mas como se não estivesse. Você sabe, visivelmente, né, a pessoa que está oprimido, ele demonstra até fisicamente. É aquele cara que está assim, ó, quase curvado. Você olha para ele, testa franzida. Por quê? Ele sente quase como falta de ar de tanta opressão. Opressão é aquela força que parece que te tira o respirar, né? Então, seguindo a próximo slide, né? Vamos olhar com mais cuidado o que está acontecendo no mundo digital. O mundo digital é um mundo opressivo. Assim, né? Primeiro, você está com... Sabe quantas vezes você olha por dia isso? 200, 300 vezes. Depende da idade, né? Quando alguém manda um zap para você, ele espera que você responda na hora. E se você não responder, você não olha o celular? Horas. Essa é a contemplação do cristão de hoje. A gente falou de contemplação, né? Eu lembrei, né? É onde nós somos forçados a contemplar. Senão eu estou perdendo o negócio, eu estou perdendo mensagem, eu estou... Né? Às vezes, eu durmo tarde, né? Às vezes mando uma mensagem lá para 1h30 da manhã, né? E pum, de volta. Porque eu sei que o outro lado vai responder às 2h da manhã, numa boa. Gente, facilita muito. Mas estamos mergulhados nisso, né? Eu queria falar mais rápido, mas não consigo, porque quando a coisa eu acho que é importante, eu falo devagar, né? Mas Judá, pode prosseguir para outra? Então, eu vou sair um pouco para ler, né? Vocês conseguem ler, né? Isso que aconteceu faz com que a gente perde foco. Agora está na moda, né? Para você ter produtividade, você tem que aprender a ter foco. Sabe o que é foco? Se conseguir concentrar durante um bom tempo. Para saber estudar, tem que ter foco. Existe uma palavra que está na moda, né? Chamado prompt. Alguém já ouviu falar nisso? Prompt. Prompt é aquela pergunta que você faz para ChatGPT.
Aquilo chama prompt. Porque aqui ele dispara um processo de resposta. Né? Tudo aquilo que dispara. Não é por acaso que quem estudou inteligência artificial, ele deu esse nome de prompt. Prompt é aquilo que faz você iniciar um novo processo. Então, você ativa, você manda um prompt, ativa um processo. Tá? E aquele processo é o processo de resposta da inteligência artificial. Então, ChatGPT, chat a gente sabe, é conversa, né? É uma inteligência artificial generativa, G de generativa. E PT, não, nada partido político, né? É Pre-Trainer Transformer. Ou seja, ele tem uma máquina, um algoritmo de transformar sua conversa pré-treinada com as informações necessárias. Ou seja, uma máquina de reproduzir texto. Chama Transformer. E a ideia é que qualquer coisa você pode interagir diretamente com ele a 24 horas por dia, a hora que você quiser estar conversando com ele por meio de prompt. E é interessante, para você interagir, você tem que saber perguntar direito. No fundo, é saber perguntar direito. Com a linguagem dele. Quanto mais próximo, melhor. Quando você está estudando, sabe aquilo? O que é aquilo? É prompt dele para você. E o que você vai fazer? Tirou seu foco. Primeiro, irmãos, tire toda a notificação do seu celular. Notificação é prompt do mundo digital para você, tá? Se você quer trabalhar, que a gente chama deep work, né? Trabalho profundo, ou seja, foco, tira notificações. Eu vou falar muita coisa prática nessas. Não vai dar tempo, mas eu vou tentar falar o máximo possível, né? Como a gente age na prática nesse mundo, tá? Entendendo o que nós precisamos, né? Ele causa o quê? Ansiedade, impaciência, e quando a gente tem toda a informação no mundo, sabe por que os alunos que eu tenho, todo mundo, em vez de olhar para o professor, está olhando para trás com o celular? Porque essa aula, eu sei que eu vou encontrar no YouTube alguém falando sobre essa aula. Se eu perder tudo, tanto faz, um dia eu recupero. O professor ficou desnecessário numa sala. O que vocês acham dessa afirmação minha? Como se diz? Para que serve o professor? Aí toda a informação está aí. Professor não serve para ensinar conhecimento, porque já está lá.
Eu falo para os meus alunos, eu estou aqui para ensinar você. O professor serve para formação, não informação. Sempre eles vão precisar de formação. Eu não me preocupo muito com informação. Posso pegar qualquer um de vocês aqui. Pensa no melhor professor que você teve na vida. Agora eu pergunto, quanto você lembra do que ele falou? As aulas. Melhor professor. Muito bom. Geralmente você vai dizer, ele é muito bom. Eu lembro, ele é muito bom. Mas o que ele ensinou? Você vai lembrar de 5 frases. E olha lá, hein? E aquelas 5 frases, por que você lembra? Porque fez alguma ilustração sobre aquilo e que você lembra da ilustração. E nem tem aquilo que ele falou. Mas, em compensação, quando chega de certo assunto, você viu... Ah, isso ele falou. Alguém lembrou do que ele falou. Aí se lembrou. Mas por que esse professor foi bom? Porque foi importante para a sua vida. Então, gente, nós começamos a ficar mais superficiais, né? Nós começamos... Eu estava achando que eu estava ficando tonto, né? Eu falei, que palavra poderosa, né? Está tudo tremendo, né? Mas, tanto é que nós perdemos a noção da nossa identidade, da nossa personalidade. E tem várias coisas. A propaganda está nos fazendo tanto mal, né? Hoje, propaganda é super personalizada. Você sabe que mesmo com o celular desligado, ele está te ouvindo, né? Sabiam disso? Vai na cama, vai tossir um pouco, que vem uma propaganda do xarope para tosse. Mas estou falando a verdade. Você fala, mas não estou conversando. Está ouvindo. Já vi matérias que as Big Techs têm entre 30 a 300 milhões de páginas sobre informação de cada um de nós. Ou seja, ele sabe mais sobre você do que você mesmo. E isso aqui está no mundo. Exemplo, quando vocês vão comprar um remédio na farmácia não chega para você e diz assim, quer um desconto? Qual o seu CPF? Não é verdade? Alguém aqui não dá CPF para ganhar desconto? Sabe, vocês estão vendendo uma informação tão importante por tão pouco. Saber que as farmácias têm mais informações sobre você do que qualquer outro. Ele sabe todo o registro da saúde que você teve na sua vida.
consegue rastrear pelo CPF. E o mundo, esse é o famoso mundo opressor. Tá? E por isso a gente sente alguma coisa aqui dentro que nos incomoda. Dessa forma, eu grifei em amarelo, o mundo está se apossando das nossas mentes, do que nós temos. A abundância de informação e conhecimento exige que cada um de nós esteja alimentando nossas mentes incessantemente. O que tem um negócio na frente, né? Bom, de qualquer jeito, novamente movendo-se, né? Mas por quê? Porque as máquinas estão começando a estudar e aprender. Pior, muito mais rápido que a gente. Gente, não estou fazendo terrorismo, por favor, hein? Não é essa a ideia, tá? Mas eu acho que é muito melhor a gente conhecer a armadilha do diabo do que não conhecer. Né? Não vamos dar um de avestruz. Né? Então, é importante. Bom, próximo. Como é que o inimigo nos oprime? De maneira imperceptível, porque nós aceitamos. Angústia, medo. Aliás, medo é uma das ferramentas que é mais usada para nos oprimir. Para quem é da minha época, que são poucos daqui, né, mas são... Você lembra o tempo que a gente saía na rua, nossas crianças passeavam, né? Hoje, não, eu realmente tenho dó dos meus netos, né, que moram em São Paulo, e que lugar onde os pais conseguem deixar razoavelmente eles tranquilos e levar para shopping. Que é o lugar mais seguro para estar no shopping, por incrível que pareça. Paga estacionamento, né, que é caro, né, lá em São Paulo. Nossa, primeira hora R$23, né, segunda hora já vai para 30 e pouco, né, só para passear e ver as propagandas do consumo. Né. Irritação, as pessoas são altamente irritadas. Bom dia por quê? Perfeccionismo, não se consegue livrar dos pequenos vícios. Quando eu falo pequenos vícios, é fumo, álcool. E outros vícios muito mais pesados. Né? Droga. É uma questão federal, está se discutindo. Se libera ou não libera? Eu fico pensando, oi? Nunca houve tanto suicídio de jovem como agora. Por quê? Desesperança. Dinheiro. Dinheiro é bom, né? Alguém contra dinheiro? Depende. Se nós somos dono do dinheiro, o dinheiro é nosso dono. Maioria das pessoas, principalmente quando está querendo entrar no mercado de trabalho, jovens, vê dinheiro como objetivo. Fazer Deus a vida dele. Sexo, não preciso falar.
hoje. Aliás, ontem quando Zé Gustavo falou, como é que a pessoa compra um jeans rasgado, né? Você sabe, calça jeans, né? Dá para você comprar por 30, 50 reais. Mas você vai comprar uma calça diesel, né? Ele custa 3 mil, 5 mil. E rasgado, né? Fala. Você sabe que eu tive um seminário sobre jeans rasgados? Quando o diesel começou há tempo atrás sobre jeans rasgado, o jeans de um modo geral, a marca diesel, pior que eu tenho jeans diesel, né? Ganhei presente, eu fiquei olhando para aquilo, eu ponho ou não ponho, principalmente sabendo do histórico, né? O que jeans que está atrás do jeans diesel? Então foi feita toda uma análise antropológica, olha, um negócio sofisticado. Se vocês quiserem, não faça, tá? Desculpe, né? É porque nas minhas aulas, né, nos meus cursos lá de semiótica, né, a gente tem que conhecer isso. Ele fala o que significa essa marca, feitiço. Quando a gente for para pegar essas calças, lembra-se disso. Ele tem uma ideia atrás, né? E custa caro. De maneira imperceptível, ele coloca isso é uma ideia opressora. Mau humor é assim, né? Mau humor é parte, por incrível que pareça, de autoridade, tá? Depois a gente se fala, tá? Você já viu que uma coisa que se incorporou à linguagem feminino e falar palavrão. Eu fico assim, né? Mas que pelo menos na minha época nunca ouvi falar nisso. Hoje, finalmente, a pessoa não consegue ler a Bíblia nem orar. E a maneira como o nosso inimigo, o diabo, nos ataca por meio desse mundo mediada. Quando o mundo é mediado por alguma coisa, é só tomar conta do meio, você controlou o resto. Não sei se ficou claro. Como é que você controla o que chega numa pessoa? Controle do meio. No momento, se você controla o meio, você dá a mensagem que você quiser. Então, toda vez que a gente vê controle das informações, eu sei que tem muita coisa ruim no o que as pessoas falam, mas controle meio tem um significado maior, é controle da própria sociedade, de cada um de nós. Né? Só que a opressão só chega porque a gente deixa. Você fala, mas espere um pouco, a opressão é voluntária da nossa parte? É.
Vamos lembrar um trecho que parece que não tem nada a ver. Apocalipse 3:20. É uma palavra que o Senhor diz para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, ele vai abrir a sua porta. O Senhor deu uma coisa importante para nós. Deu a chave de porta de dentro. Não sei se entendeu. Eles estão lá fora. Mas somos nós que abrimos ou não abrimos a porta. Ninguém te obriga a pecar. E que você abre a porta de dentro. Você abre. E uma das formas, não é a única, eu só vou citar, senão não vamos terminar isso, se chama apego. Apego é uma das formas. Apego é aquilo que você não quer largar. Provavelmente, a maioria, pelo menos, reparo, não é fumante. Né? Eu tenho um colega de trabalho que é fumante. E hoje, eles são, vamos chamar assim, tem um preconceito agora sobre fumante, né? Então, não tem lugar para fumar, né? Então, eles vão todo mundo lá para a saída, né? Fora do prédio, né? Se juntam na turma dos que pitam, né? Como se diz, né? Ficam lá. Eu chego para eles e disse, mas você sabe que isso faz mal? Sabe qual a resposta dele? Eu sei que faz mal, mas é tão bom, né? Isso se chama uma adesão voluntária. Apego é uma adesão voluntária em algumas coisas que pilotam a nossa vida. Isso pode ser um emprego, pode ser um hobby, pode ser um vestido, pode ser uma roupa especial, pode ser um local, materiais ou abstratas ou imateriais. Se fala isso é importante demais, eu não vou querer largar isso. Apego. O diabo não tem dúvida. Se você está apegado, ele vai usar isso para te atacar. Porque, sabe, o apego te controla. Será que... Está escrito assim, spam. Não consigo entender essas coisas, né? Não é, não sei se... pior que eu coloquei no silencioso, não sei o que está acontecendo, né? Mas tudo bem. Toda vez a gente tem apego a algumas coisas, são as portas que a gente abre por dentro. E ele sempre vai entrar.
Se você quer ter uma vida livre de opressão, reveja a sua vida, quais são os apegos que você tem. Livra de todos. Você entendeu? Livra de todos apegos. Isso não quer dizer que você não pode gostar de coisa. Não, a gente pode gostar. Mas ele não pode mandar na minha vida. Ele não tem direito de mandar na minha vida. Quase todos nós temos alguma coisa desse tipo. Livra-se de todas. A gente tem que fazer essa revisão de tempo em tempo, quais são os apegos que a gente tem. Pode ser uma pessoa. Todos nós amamos nossos cônjuges. Mas ele não pode ser, ou é ele ou ela, não pode ser mais do que nosso Deus. Bom, eu vou empurrando cada sessão para trás, né? Então, gente, eu quero falar do assunto de hoje, né? Isso era o que eu queria falar ontem, né? Irmãos, me perdoe, é que eu acho isso importante que eu estou falando. Não vou por culpa de irmão Shen, que ele não tem nada a ver com isso, sabe? Mas, ai, como é que eu vou resumir isso? É porque tem uma parte que eu vou pular, né? Que é qual é o processo de libertação de tudo isso, tá? Mas essa parte eu vou ter que prestar tributo a um irmão em que dele bebi muito, né? O irmão chama Hans Werner Kuchenbecker, não sei, alguém daqui já ouviu falar? Ele ministrava um curso chamado curso base, em que algum desses conceitos ele ensinou para mim e foi de grande ajuda. Eu só adaptei para o mundo digital. Isso já faz quase 50 anos atrás, mas eu era bem jovenzinho ainda. Já fui, hein, gente? Jovem. E aprendi demais com ele. E são lições que eu adaptei para o mundo digital, né? Que continua, os princípios são totalmente válidos, né? Mas eu vou parar por aqui porque é muita coisa, mas são coisas práticas, né? Depois, sei lá, se a gente pode bater papo fora do expediente, né? Então, sobre essas coisas, tá? Mas agora eu vou querer falar da estrutura do homem, né? Judá, você pode colocar para mim? Então, nós vamos falar de três pessoas que foram muito importantes, que é considerado 3 pessoas que praticamente teve uma influência muito grande, né, na vida de cada um de nós, né? Pode prosseguir nas 3 figuras rapidamente. Primeiro, você sabe, todo mundo, né? Inconfundível, né? A segunda,
A terceira? Tá. Então, vamos lá. Primeiro é Albert Einstein. Einstein, inegavelmente, como físico, né, as teorias deles mudaram muitos conceitos, né? Só para mencionar, né, ele foi um dos, né, não foi o único, que mais ou menos deu início ao que nós chamamos de mecânica quântica, né? E quando a gente fala de computação quântica, lembra que a gente falou sobre computação quântica? Iniciou-se a partir dali. Ele só teve ideias, né? Ou seja, aquele tempo não tinha acelerador de partícula nem nada, né? Ele formulou teoria sem ter prática. E depois que a prática começou a comprovar as teorias dele, né? O Einstein foi excepcional. Depois nós falamos do Karl Marx. Para o bem ou para o mal, ele mudou de alguma forma a pensar de maneira antropológica a sociedade. Hoje se questiona demais sobre a teoria dele, se funciona ou não funciona. Mas, de qualquer jeito, eu diria, a polarização que existe no mundo de hoje, ele foi responsável para bagunçar. Por isso, o Foucault é importante, né? Mas não necessariamente boa ou ruim, né? Mas fez com que praticamente começou-se a ideia de luta de classes. Então, não vou entrar nesse mérito, mas ele influiu geopoliticamente no mundo de hoje, né? Mas se você ler a história, a biografia dele, você vai descobrir e falar, nossa, e daí que saiu tudo isso, né? Mas, de qualquer jeito, é outra pessoa que teve muita influência. A terceira pessoa é um tal de... esse sou eu, né? Ou não? E o Edson, né? O Edson. Eu falei, tem uma cabeça aí? Mas é exatamente isso, Freud. Ele mexe com a cabeça. Está vendo? Ele é uma figura, né? Então, quando Paulo disse, o bem que eu quero, não faço, mas faço o que não quero, né? Ele está... O Freud, ele começa a entrar dentro da cabeça para ver como é que funciona, né? Ele era um médico, né? Depois e considerado um médico psiquiatra, só que ele está muito mais para psicanálise do que psiquiatra, tá? Ou seja, quando ele formulou as suas teorias e seus experimentos, ele fez com que uma nova área se abrisse, né? E tentar entender a nossa mente como funciona. Só que explicou de uma forma que convenceu muita gente. Mas ele escreveu vários livros, vários relatos, né? De certa forma, estudei um pouco, né? Eu acho importante trazer isso para vocês, porque como é que eu diria, né? Vários mecanismos, né, experimentais funcionam,
fiz uns 2 anos de formação em psicanálise, para ver como é que é esse negócio, né? Mas também por causa da área que estudei, né? Que eu fiz a formação na minha mestrado, doutorado, que é semiótica, que precisava muito disso, né? Que usa a base disso. Eu vou tentar resumir, tá? Eu não sei quantos daqui fizeram psicologia, né? Não sei quanto vocês leram sobre Freud, Lacan. E hoje essa área é superestudada. A neurociência, ele relata causas, né, consequências na nossa mente. Hoje, a ciência neurológica ela é muito avançada, né? Aliás, um dos projetos mais avançado do Elon Musk chama Neuralink. Alguém já ouviu falar? Ele implanta as coisas de uma forma até meio invasiva, com um propósito muito interessante, é devolver movimento vamos dizer, aos membros do corpo que estava paralisado, né, com estímulo cerebral, etc. Significa que a nossa mente é poderosíssima, né? O comando de todos nós, né, os neurônios, né, eles têm uma função muito grande. Então, o estudo disso é muito avançado, mas quem começou foi esse senhor aí, né? Por exemplo, neurônios fazem parte do nosso sistema nervoso. Quem comanda tudo está aqui, né? Ele é o controle central. Vocês têm ideia qual o tamanho dos neurônios que nós temos? Tem grandes e pequenos, né? Tem médicos aí, né? No sistema nervoso. Por exemplo, tem neurônios que, na verdade, não é bem neurônio. Mas em uma peça só, tá? Falando de linguagem de engenheiro, é uma peça só, né? E no meu caso, tem aproximadamente umas 70 esse neurônio. Como é que eu comando o meu pé, né? Ele não é pedaço de coisa grudado, não, ele é uma só, tá? Tanto é que se rompe aquilo, perde o sentido do pé. Por isso, quando bate no dedo, aqui no pé, a dor é imediato. Ao que? Né? Esse tipo de estudo foi feito exaustivamente hoje. Então, hoje, nós sabemos quase anatomicamente quais são os lugares que nós temos o principal aprendizado e quais são a evolução desse aprendizado na nossa cabeça, como nós pensamos, como nós sentimos. Fala, essa parte aí da fala, essa parte não sei o quê, todos os sentidos estão por aqui. Eu vou parar por aqui, né? Mas ele começou essas experiências, né? E teve várias coisas interessantes. Então, por isso que é uma das ciências que vai mais evoluir a área de neurociência. Eu comecei a fazer curso de neurociência para entender como é que funciona. Por que eu quero estudar isso, né? Então, próximo slide. Por quê? Porque Deus nos fez de tal forma que nós temos um corpo
a alma, o espírito. Lembra o versículo nós lemos? O primeiro Adão era alma vivente, mas o último Adão é espírito edificante. Só esse trecho já pergunto para vocês. Para Deus, qual que deveria ser o mais importante? Alma ou espírito? Espírito. Essa é a primeira coisa, gente. Isso tem que ser guardado, né? 100%. Primeiro, tem corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo. Esse corpo é importante? É importante. Porque se esse corpo desaparecer, né? A alma e o espírito, aqui na Terra, o espírito pequeno, né? Minúsculo, certo? Nesse sentido, aqui na Terra, deixa de existir. É embalagem. Mas a alma e o assento da nossa personalidade. Quando o homem foi criado, Deus soprou na sua narina e o homem se tornou alma vivente. Então vejam, a alma, uma coisa muito, muito importante. A formação da alma é muito importante. Depois nós vamos ver qual a estrutura da alma. A alma é uma das coisas mais ricas que existe nesse universo. E de onde vêm todas as invenções, né? Mas o mais engraçado que o mundo discute um monte de coisa, mas esquece do principal que Deus dá importância, que é o Espírito. Então, tenho 3 minutos. Então, esses 3 minutos, quando eu chegava, né, na empresa, né, falava para o meu gerente, o diretor, falava assim, eu tenho uma coisa muito importante para falar. Né? Eles então começam pelo fim. Ué, o fim mais importante começa pelo fim, não precisa explicar tudo, fala o fim. Então, o fim é o seguinte, a alma, ela é tão rica, mas precisa do espírito. E o espírito tem que controlar a alma, e a alma tem que controlar o corpo. Essa é a sequência da hierarquia de Deus. Tá? Hoje, quando fala em inteligência artificial, toda a pesquisa de inteligência artificial está como reproduzir a alma. Posso dar um monte de exemplos como está sendo reproduzido. Em vários aspectos. Mas eles falam, inteligência artificial quer chegar no estágio chamado AGI. Artificial General Intelligence. É uma inteligência artificial equivalente à inteligência artificial de um homem, com alma, mas sem espírito. Porque eles não entendem o que é espírito. Eu, nas minhas incursões acadêmicas, eu sempre falo, nunca a inteligência artificial vai chegar perto do que é um ser humano. Eles perderam a essência e não tem como chegar na essência. Porque eu sei que a inteligência artificial não se converterá e terá arrependimento. Ele pode
jogar xadrez melhor que a gente, né? Ele pode fabricar alguma coisa melhor, pode fazer um monte de coisa melhor que a gente, mas nunca será como a gente. Esse é o final da ópera, tá? Eu comecei pelo fim, então já vou terminar, né? Tem mais um monte de slide depois que a gente explica a estrutura adaptada para o mundo de hoje. O que está acontecendo? Como é que ele nos ataca? Como é que o inimigo nos ataca? Porque é importante a gente entender. Por que é importante nós entendermos isso? O mundo gosta de fazer uma coisa. Ao estudar uma coisa, ele separar, né? Eu não sei, alguém que está no seu primeiro emprego, né? Principalmente nas empresas, né? Cargos administrativos. Qual o nome do primeiro cargo de uma pessoa que entra numa empresa? Contínuo e banco, né? Mas aí o office boy, né? Não, mas eu estou falando emprego mesmo, né? É um analista, sabe? Sabe o que a própria palavra fala? O que é uma análise? Você dividir em partes. Por quê? O todo é muito complexo, então se divide em partes para entender cada uma das partes, né? Isso me lembra dos meus netos, né? Eles, principalmente meninos, né? Você dá um carrinho para eles, a primeira coisa, ele se torna analista, ele desmonta o carro, né? Porque nunca mais consegue juntar. Nós somos que nem essas crianças, né? A gente desmonta tudo e fala, e agora? O que eu faço? Se não junta mais. Né? Então nós vamos tentar olhar como Deus vê. Ele sempre nos vê como um todo, gente. Que bom. Né? Os homens, né? Os homens, estou falando homem e mulher, nós fazendo tanta questão de separar, né? Tem pessoas que é super voltado ao corpo. Aliás, esse é um sintoma de hoje. Eu faço mentoria para os meus alunos que querem montar startup. No último semestre eu tinha uma turma que tinha 14 ideias de startup. Acho que 5 deles eram voltados para fazer academia, alimento proteico, não sei o que, tudo, né, voltado para o corpo. São iniciativas. Aliás, uma das coisas que está bombando é exatamente as academias, né? Para quê? Corpo. Você pensa que é saúde, pelo contrário, tudo não sai de lá quebrado. Todo mundo para hipertrofiar o corpo, né? Essa é uma das teses. Bom, gente, eu prometi terminar, eu estou descumprindo com minhas palavras, né? Então, vamos... Mas eu prometo continuar amanhã, né? Tá bom? Então, vamos lá. Depois, sei lá, gente... Hoje eu resolvi, eu vou ficar mais à tarde aqui, depois a gente conversa um pouco mais, tá bom? Querido Pai, nós vamos te agradecer por tudo, Pai. Queremos te adorar, te louvar, porque o Senhor nos fez de forma perfeita. Mas nossos olhos foram desviados pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, para nós perdermos a visão
daquilo que o Senhor projetou para cada um de nós. O Senhor não apenas nos deu vida, nos deu uma vida abundante. E perdemos a visão dessa vida abundante. Senhor, restaure a nós, a nossa vida, para que ela seja abundante como Tu queres. Guarda-nos nesses momentos. Fica conosco nessa tarde, noite, por essa semana. Guarde nosso andar. Que Teu nome seja glorificado em tudo isso. Nós queremos Te agradecer. Nos guarde em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.